Na década de 60, surge em Chicago um grupo de homens que se reúne em um motoclube batizado de Vândalos. A turma chama negativamente a atenção da comunidade e é vista com desconfiança pelas autoridades. Johnny, o líder interpretado por Tom Hardy, consegue manter a ordem e a união entre eles, até que o clube começa a se expandir para outros estados. A expansão dos grupos de motociclistas pelo país e a chegada de novatos com outro tipo de energia ameaça corromper o estilo de vida original do grupo. Benny, vivido por Austin Butler, é o melhor amigo de Johnny, que o escolhe para assumir a liderança no futuro próximo, mas seu espírito rebelde o torna alguém totalmente avesso a qualquer tipo de responsabilidade. O subversivo motociclista tem então de escolher entre sua esposa, Cat, a liberdade sobre rodas ou o manto da liderança do grupo em um mundo que está se transformando rapidamente. Bem-vindos a mais uma Crítica Punk. Baseado no livro fotográfico The Bike Riders, lançado em 1967, de autoria de Dan Lyon, o Clube dos Vândalos apresenta o retrato de uma das famosas tribos urbanas que se espalhou pelos Estados Unidos representando um autêntico estilo de vida outsider, mas que originalmente era composta por membros da classe trabalhadora americana. Também em 67 foi lançado o livro Hells Angels, pelo jornalista Hunter S. Thompson, onde ele descreve o ano em que acompanhou o motoclube californiano. Os Hells Angels podem ter se tornado o mais famoso grupo de motociclistas, mas não era o único. Os Outlaws, no filme batizados como Vândalos, autorizaram, assim como os Angels fizeram com Hunter Thompson, o fotógrafo Dan Lyon a os acompanhar, registrando seu estilo de vida e também colhendo depoimentos de seus membros, esposas e namorados durante um ano. Há várias semelhanças entre os Outlaws retratados no filme de Jeff Nichols, com base no trabalho de Lyon, e os Angels descritos por Thompson em seu livro, mas este não poupa o leitor de visualizar cenas escatológicas como também hilárias. Enquanto Lyon parece ter sido bem recebido pelos motociclistas, Thompson em certo momento levou uma surra deles. No filme, Johnny, um caminhoneiro e homem de família, originalmente se inspira no longa O Selvagem, de 1953, estrelado por Marlon Brando, decidindo que seria uma boa ideia formar um grupo de amigos para andar de moto, principalmente para preencher o tempo livre. A ideia se tornou realidade, se espalhou pelo país, onde pessoas se reuniam sob o mesmo emblema e, municiadas pela força do coletivo, formaram um estilo de vida que chamava a atenção de todos, assustando pessoas comuns, atraindo os incomuns e provocando a desconfiança das autoridades, perdurando até os dias de hoje. O filme coloca uma mulher como narradora. Acompanhada pelo fotógrafo interpretado por Mike Fast, Cat conduz a história e situa a audiência no tempo e no espaço, explicando a psicologia dos personagens, as regras do grupo, a visão que a sociedade tinha deles e as consequências daquele estilo de vida. Essa forma narrativa torna tudo muito fácil para o diretor Jeff Nichols, porém, por sorte, a opção por esse recurso não torna o filme menos interessante, tal a força que a história possui ancorada corretamente nos mecanismos do comportamento humano. O Clube dos Vândalos é uma história que fala sobre a inevitabilidade da mudança, em como a passagem do tempo, trazendo revoluções sociais e embates entre gerações, transforma ideias e pessoas contra as suas vontades. Também funciona para amenizar a fama perversa dos membros do clube, ao menos dos originais. Sob a visão de Cat, eles são apresentados como uma fraternidade composta por, na maioria, homens comuns e simples que apenas querem o refúgio que o companheirismo oferece, momentos de alienação frente à alienação da sociedade comum. Quando acontece violência contra pessoas fora do motoclube, não é provocada por eles, embora tenham de responder à altura. Se a violência acontece entre eles, é desprovida de ódio. As diferenças são resolvidas com punhos ou facas, mas a amizade prossegue em um comportamento tribal idealizado. Porém, as transformações da sociedade, junto à expansão do clube, atraem uma nova geração que traz seus próprios valores. Jovens perdidos, delinquentes, veteranos da guerra do Vietnã, com as mentes deturpadas pela violência vivenciada no exterior e pela recepção fria no retorno à pátria e catalisadas por novas drogas como a heroína. Inseridos na fórmula da liberdade sobre rodas, esses elementos injetam uma energia caótica no movimento dos clubes que, aos poucos, são direcionados para um futuro muito pior. É simbólico como a data final da utopia da paz e amor do movimento hippie é associada à tragédia do Festival de Altamont, em 1969, onde membros do grupo Hells Angels, responsáveis pela segurança do evento, assassinaram um agitador na plateia durante o show dos Rolling Stones. O espectador que pensa em encontrar em Clube dos Vândalos um filme de ação repleto de sangue e violência, ou uma história semelhante aos contos de ascensão e queda de mafiosos das obras de Martin Scorsese, pode se decepcionar um pouco. Assim esses momentos, mas se trata de uma obra predominantemente dramática e trágica, centrada em dois personagens com atitudes opostas, mas que se tornaram grandes amigos unidos em uma fraternidade que,
infelizmente não pôde assegurar sua segurança no mundo. Os vândalos cruzam estradas e cidades em grupo, chamando a atenção de todos por onde passam. Alguns os temem e os desprezam, mas também há aqueles que se sentem atraídos pelo respeito que o grupo desperta, pelo sentimento de poder. Um garoto, interpretado por Toby Wallace, é um deles, um marginal que sonha em ser aceito pelo clube e representará a gênese de sua destruição. Johnny vai ao bar para vingar a agressão brutal sofrida por Benny. Quando a polícia chega ao local, evita entrar em confronto com os motociclistas. Neste momento, o líder dos vândalos percebe que as autoridades têm medo deles. Após um de seus membros ser espancado por uma dupla de novatos do clube, Johnny percebe que finalmente perdeu o controle sobre o grupo. A solução que ele encontra para garantir a sobrevivência do amigo ferido choca Benny, que já não queria assumir a liderança dos vândalos. Votação Punk para Clube dos Vândalos, 7 de 10. Se você assistiu o vídeo até aqui e gostou, considere deixar seu like, se inscrever no canal e o recomendar aos seus amigos. Vamos então às indicações de filmes com temática semelhante a Clube dos Vândalos. Filmes com histórias sobre protagonistas como Benny que se decidiram a viver à margem da sociedade sob duas rodas. Sem Destino. No final da década de 60, o cinema americano também estava sob transformação, acompanhando os zeitgeist da época. Sem Destino é uma das obras seminais que iniciaram a nova Hollywood. No filme, acompanhamos Peter Fonda e Dennis Hopper cruzando os Estados Unidos em motocicletas após terem efetuado uma bem-sucedida venda de drogas. Considerados como vagabundos pela polícia e pela sociedade, os protagonistas revelam uma América tomada por preconceitos e intolerância. Sem ostentar nenhum emblema em suas costas, os solitários motociclistas são vítimas fáceis na Terra da Liberdade. Uma semana. Ben Tyler, vivido por Joshua Jackson, pensava estar com a vida nos trilhos, com um emprego estável e prestes a constituir uma família. Seus planos são interrompidos ao descobrir um câncer terminal. Diante da iminência da morte, Ben começa a repensar sua vida e, por acaso, adquire uma moto, o impulsionando a pegar a estrada sem um destino definido, partindo para uma viagem de autodescoberta. O lugar onde tudo termina. Ryan Gosling interpreta Luke, um exímio motociclista que faz apresentações circenses. Quando descobre que a garçonete Romina, vivida por Eva Mendes, teve um filho seu, decide usar suas habilidades de piloto para realizar assaltos a bancos. Luke seria o rebelde que busca, afinal, um refúgio, mas as circunstâncias da vida parecem sempre indicar que deverá continuar correndo sem parar. Até a próxima Crítica Punk!